Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje nós, depois de algum tempo, recomeçamos a colocar nossos vídeos no YouTube. E quero inclusive dizer para os irmãos que parece que o Google, o Google não está gostando muito, porque eu recebi um e-mail deles dizendo que um dos últimos vídeos que fala sobre a nova ordem mundial não podia ser monetizado porque está em desacordo com o desejo da população. Se isso é verdade, muitos outros também não deveriam estar na internet. Eles não tiraram do ar e tudo, mas apenas avisam. De vez em quando eles reclamam e perturbam a gente, mas nós sabemos de onde é que provém essas situações, né? E eu vou continuar o nosso vídeo exatamente do momento onde eu parei, quando eu falei falamos sobre o condicionamento das massas, não é? E o nosso assunto é sobre o anticristo, que é o poder oculto por trás da nova ordem mundial. Eu particularmente não gosto assim tanto de falar sobre esse assunto, mas eu acho que pelo que estamos vendo acontecer hoje é muito importante esclarecer a população, esclarecer aqueles que se interessam por assuntos assim, né? E eu estava falando, terminei no último vídeo falando sobre a maneira como os soberanos invisíveis fazem de nós marionetes, a maneira como eles apenas movem os cordéis e nós dançamos, entre aspas. Nossos talentos, nossas possibilidades, nossas vidas são propriedades desses homens, como se nós fôssemos prostitutas intelectuais. E hoje vou dar continuidade exatamente sobre esse assunto, falando sobre coisas antigas. Então tem muitas coisas anotadas, muitos recortes de jornais, e eu às vezes sou obrigado a ler aqui para não perder o fio da meada. Então não se estresse quando você vir que eu estou lendo, porque realmente são muitas anotações, falando de datas, nomes, jornais, coisas desse tipo, onde a gente faz a pesquisa, que não é pequena, é muito grande, né? Os soberanos invisíveis, amados, ou se você quiser dizer, os Illuminati, ou iluminados, tem gente que fala assim também, controlam a publicidade, controlam totalmente nas grandes revistas, na televisão, que é ainda uma poderosa ferramenta para provocar e para dirigir a aversão dos povos, não é? Hoje tem a internet também, que pode ter certeza que está sendo bem controlada por eles, uma outra ferramenta poderosíssima. E eu vou dar aqui um exemplo, utilizar como exemplo para nós que o fato de que em 1º de agosto de 1990, porque coisas antigas, para mostrar para vocês como isso já vem de longe. 1º de agosto de 1990, e muitos vão se lembrar do fato, durante a guerra Iraque-Irã, Saddam Hussein, ele era, entre aspas, um homem exemplar. Era, entre aspas, um homem exemplar, fecha aspas. Mas, depois da invasão do Kuwait, a televisão não demorou muito em nos fazer crer que Saddam Hussein era, desde muito tempo antes, um malvado como Hitler.
Sim, um malvado como Hitler. Como isso aconteceu? Como é que se deram os fatos? Será que todos sabemos? Será que todos nós acompanhamos? Será que lemos através da imprensa controlada é verdade? Os principais temas das guerras são conhecidos e planejados com antecipação. Por exemplo, jamais houve um conflito orquestrado de uma maneira tão clara como a Guerra do Golfo. Meses antes do Iraque invadir o Kuwait, os soberanos invisíveis, depois de uma reunião que tiveram em abril de 1990, eles publicaram um relatório secreto a respeito do que se devia fazer com o Iraque. E é claro, você pode me perguntar, mas não era secreto? Como é que você vai saber? Irmão, sempre essas coisas secretas vazam, de uma maneira ou de outra. Sempre vazam. Não há segredo que não venha a ser revelado. Você sabe disso. Saddam Hussein, ele chegou ao poder graças aos Estados Unidos da América. Nos anos 50, veja bem, eu nasci em 54. Nos anos 50, uma vitoriosa revolta havia conseguido expulsar do Iraque a família real. Família esta que havia sido colocada no poder pela potência colonial, que nesse caso era a Grã-Bretanha. E visto que a Revolução havia proclamado a sua intenção de nacionalizar as riquezas petrolíferas do país, tá bom? Não era fazer bem a ninguém, não. Era nacionalizar as riquezas petrolíferas do país. Os serviços secretos, eles se apressaram em organizar um contragolpe de Estado. E foi assim que o partido Baath, cujo segundo presidente era exatamente Saddam Hussein, ele pôde ser elevado ao poder em 1963. Agora, nos anos 80, mais pertinho de nós, os Estados Unidos precisaram também remediar uma segunda e para eles, mais grave revolução. Aquela revolução que havia libertado o Irã do domínio do Shah. É XA, viu? Acento agudo no A, não é CHA não. Shah. Outra feroz, eu digo feroz marionete, a qual os Estados Unidos haviam delegado funções de controle subimperialista naquela área. Com a promessa de concessões territoriais, com a promessa de apoio financeiro e de ajuda militar, Saddam Hussein foi literalmente instigado e, surpreendam-se, recrutado para dar o tiro de misericórdia em um país praticamente carente de exército, já que a velha hierarquia militar de fidelidade monárquica havia sido desmembrada e desmobilizada pela recente Revolução Islâmica. Uma estratégia verdadeiramente genial utilizada pelos Estados Unidos.
Sabe qual foi? Foi fazer que os seus próprios inimigos fossem golpeados por um terceiro, sem precisar intervir diretamente. Quer dizer, sem se meter diretamente, sem intervenção direta, eles utilizaram terceiros para fazer aquilo que eles queriam. Quando a heróica, podemos dizer assim, resistência dos iranianos começou a se transformar em uma guerra ofensiva e os primeiros pedaços de território iraquiano começaram a cair nas mãos inimigas, foi aí que se colocou na balança a superioridade tecnológica do seu patrão. Ou seja, o Iraque pôde dispor de armas químicas e as empregou contra as concentrações de tropa, ou tropas, né, na verdade, tropas no plural, da fronteira iraniana. E como foi que Saddam Hussein foi guiado? Foi guiado via satélite, exatamente pelos Estados Unidos da América. Tá bom? Tá bom isso? Acredita nisso? Quando depois Hussein utilizou gases venenosos contra uma aldeia curda ocupada pela guerrilha do norte do Iraque no ano de 1987, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América disse: ok, Saddam, ok, Saddam é um bastardo, mas é nosso bastardo. Foi isso que ele disse. Foi exatamente isso que ele disse, o secretário de Estado do governo americano. Aqui, amados, temos que acrescentar que ninguém duvida que Saddam Hussein foi um ditador sinistro que assassinou o seu próprio povo. E para sua infelicidade, se dá o caso dos Estados Unidos medirem sempre as suas amizades baseando-se unicamente em seus próprios interesses. Não se deixe enganar pelos Estados Unidos da América. Eles visam única e exclusivamente os seus próprios interesses. Eles nunca veem os interesses alheios, são somente os seus próprios interesses. Faço questão de repetir isso. Pierre Salinger e Eric Laurent descrevem no livro chamado La Guerra del Golfo, publicado pela editora Milano em 1991, eles descrevem a habilidade com que os Estados Unidos souberam atrair o seu inimigo para a armadilha do Kuwait. Isso depois de tê-lo lançado na derrota com a agressão ao Irã. Na página 59 do livro que eu acabei de falar, os autores referem-se a um promemoria de resposta às propostas de colaboração da CIA, ou CIA, se quiserem assim, com a assinatura de Fadi, olha o nome, Fadi Hakmal al-Fadi, diretor do Ministério da Segurança Nacional do Kuwait. Nele se leem algumas passagens tão esclarecedoras quão ignoradas até agora pela opinião pública. O que é que ele diz lá? O que é mencionado lá? Eu vou ler aqui para vocês na íntegra.
concordamos com os nossos aliados norte-americanos que é importante aproveitar a deterioração da situação econômica no Iraque para exercer pressão sobre o governo desse país e criar tensão na fronteira comum. A CIA nos sugeriu o melhor modo de manter elevada a tensão. Os responsáveis nos pediram que colaborássemos em grande escala para a coordenação, ou seja, para que a coordenação seja levada ao mais alto nível. Até aí a citação deles. Agora, amados, pelo contrário, não é de todo desconhecida a gravíssima e clamorosa declaração com que a embaixadora dos Estados Unidos, April Gillespie, em Bagdá, isso na época, é lógico, de maneira enganosa, ela outorgou a Saddam Hussein o consentimento tácito dos Estados Unidos à invasão do Kuwait, ou seja, os Estados Unidos, através da sua embaixadora, incentivou Saddam a invadir o Kuwait. E como foi que ela disse isso? Ela declarou o seguinte: não é nossa intenção, ou seja, nossa de quem? Dos Estados Unidos, intrometer-nos nos assuntos internos dos países árabes. Foi assim que ela falou com Saddam Hussein. E quando ela falou assim, ela fez com que ele entendesse claramente com que meios pretendia responder às provocações do Kuwait. Então, em 2 de agosto de 1990, 8 dias antes da invasão do Kuwait por tropas do Iraque, em uma reunião com Saddam Hussein, essa mesma embaixadora, April Gillespie, disse a Saddam que tinha instruções do presidente Bush de melhorar suas relações com o Iraque. E disse também, temos uma grande simpatia por sua busca de preços mais elevados para o petróleo, causa imediata de seu confronto com o Kuwait. Nós quem? Os Estados Unidos da América, não temos nenhuma opinião contra os conflitos árabes, ou contra os conflitos entre as nações árabes, tais como sua disputa com o Kuwait. O secretário de Estado, James Baker, isso ela falando, me ordenou enfatizar a instrução dada pela primeira vez ao Iraque nos anos 60, de que os Estados Unidos nada têm a ver com o assunto do Kuwait. Durante a reunião, a embaixadora indicou a Saddam que algum tipo de agressão seria aceitável e que os Estados Unidos não se oporiam à tomada do campo petrolífero de Al-Rumeilá, na borda das fronteiras em disputa, tá? E as ilhas do Golfo, territórios reclamados pelo Iraque. O presidente Bush e outros altos líderes sabiam que Saddam Hussein ia invadir o Kuwait, mas não falaram para ele não fazer isso, porque era interesse americano, não era
interesse de muitas nações, mas americano era. E também a mesma embaixadora não disse a Saddam que os Estados Unidos iriam defender o Kuwait. Olhem a armadilha, olhem a covardia, olhem a traição aí. Incentivaram Saddam a invadir o Kuwait, mas se colocaram do lado ou ao lado do Kuwait para defender o próprio Kuwait contra Saddam Hussein, incentivado pelo próprio governo americano a invadir o Kuwait. Não confia no americano não, irmão. Não confia não. Ela disse-lhe exatamente o contrário, disse que os Estados Unidos da América não eram aliados do Kuwait. Quando começou a invasão ao Kuwait, o Iraque contava com uma frota naval limitada, não tinha submarinos e só tinha uns poucos equipamentos de comunicação de alta tecnologia e uns tantos batalhões com homens verdadeiramente motivados para lutar. Aí eu pergunto, por que se deu a Saddam Hussein luz verde para iniciar uma guerra na qual as suas tropas, as suas forças iriam ser derrotadas? Por que lhe permitir que iniciasse uma guerra quando uma clara advertência e uma demonstração de força provavelmente o teria dissuadido enquanto era tempo? É possível, seria possível que se tenham enviado intencionalmente, responda você mesmo, tá? Intencionalmente a Saddam sinais errados, porque os soberanos invisíveis, ou seja, os Illuminati, queriam uma situação tão evidentemente perigosa para todo mundo que todas as nações precisariam unir-se contra Saddam? Seria possível? Amigos, irmãos, quando Saddam Hussein caiu finalmente na armadilha preparada contra ele, transformou-se perante os olhos de todo mundo e no espaço de apenas uma única manhã em um verdadeiro demônio, um novo Hitler. E quase sem exceção alguma, todos os órgãos de imprensa que até então haviam ignorado elegantemente, eu disse elegantemente, haviam ignorado os crimes de guerra dos iraquianos. Eles que haviam ignorado elegantemente os crimes de guerra dos iraquianos desencadearam ao mesmo tempo, por indicações de Washington, uma violentíssima guerra psicológica contra Bagdá, premissa considerada necessária em um regime de, entre aspas, apenas entre aspas, democracia para a guerra propriamente dita. Usa-se muito a palavra democracia quando se deseja exatamente o contrário. Perceba isso hoje. Aqui mesmo no Brasil, quantas vezes se diz que está em defesa da democracia,
querendo trazer um regime totalmente contrário. Como é que o regime comunista do Brasil quer democracia se ele é comunista? Vive dizendo aí, em defesa da democracia. Era assim, olha, é assim há muito tempo, muito tempo. Eles enganam quem quer ser enganado. Durante as 6 semanas que durou a Guerra do Golfo, em 1991, os Estados Unidos enviaram centenas de jatos de combate ao Iraque para bombardear cada noite a população civil. A população civil. Atiraram-se mais bombas no Iraque do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Muitos projéteis iam recobertos de urânio empobrecido, viu? Mais de 150 mil civis, e eles chamam isso, sabe de quê? De efeitos colaterais, danos colaterais. Mais de 150 mil civis e mais ou menos outros tantos soldados iraquianos morreram nas 6 semanas seguintes. E apesar disso tudo, que já não é pouco, no dia 28 de fevereiro de 1991, quando o Iraque devia finalmente ceder e reconhecer todas as resoluções da ONU, muitos milhares de militares que levantavam a bandeira branca sobre os seus veículos foram massacrados pela Força Aérea norte-americana quando procuravam sair do Iraque. Do Kuwait, sair do Kuwait. Eram iraquianos saindo do Kuwait, levantaram a bandeira branca e os Estados Unidos da América os bombardearam. Sim, foi exatamente isso. Você sabia disso? Muitas pessoas que foram assassinadas durante sua fuga para o Iraque não eram precisamente soldados iraquianos. Eles eram palestinos, sudaneses, egípcios, filipinos e outros trabalhadores imigrantes. Procuravam escapar para salvar a sua própria vida. Michael Reitner, ex-diretor do Center for Constitutional Rights, já sabe, né? Direitos constitucionais. Ele afirmou, então, que as infrações cometidas pelos aliados durante a Guerra do Golfo violavam as convenções de Haia e de Genebra, e eram tão graves como aquelas pelas quais os nazistas e os japoneses foram enforcados no final da Segunda Guerra Mundial. Os métodos são sempre os mesmos, não é verdade? Base drástica para esta avaliação eram, entre outras, o sepultamento de soldados iraquianos ainda vivos. Olha, ainda vivos. Será que isso não é crime de guerra, não, gente? Soldados sendo sepultados ainda vivos, que foram simplesmente esmagados e mortos aos milhares em suas trincheiras, assim como os inúmeros civis assassinados quando fugiam em furgões particulares. Na realidade, você que me ouve, se nós, eu e você,
procurarmos ver bem, procurarmos enxergar o que aconteceu de verdade, a suposta famosa Guerra do Golfo jamais existiu. Não houve nenhum combate. A única coisa que houve foi o genocídio sistemático e planejado contra uma população desarmada. E os autores deste extermínio quase nem puseram o pé em terra iraquiana. Eles são bem espertos, não são? Mas de Deus ninguém foge, de Deus ninguém se esconde. Ainda que ponhas o teu ninho entre as estrelas, ele te derruba de lá. Ainda que ponhas a tua cama no inferno, ele te encontra lá. É terrível isso. Brent Scowcroft, nesse tempo, conselheiro para a segurança nacional sob o presidente George Bush, confirmou 5 anos depois para a BBC de Londres que a verdadeira razão da guerra havia sido naturalmente o petróleo. O petróleo. O objetivo principal da chamada Guerra do Golfo estava na criação de uma presença militar dos Estados Unidos a longo prazo no Golfo Pérsico. No deserto do Iraque, ficaram disseminados toneladas, eu disse toneladas, de projéteis radioativos que têm um prazo de degradação, acreditem ou não, acreditem se quiserem, um prazo de degradação de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Epa, o que é isso? Documentos do exército norte-americano mostram que no Iraque e no Kuwait foram disparados 944 mil projéteis de urânio empobrecido, calibre 30 milímetros. Também mais de 14 mil granadas de grande calibre. Ou seja, ao todo, 315 toneladas de urânio concentrado. Ora, mas qual é a importância disso? Por que falar sobre isso? É porque isto levou, obviamente, a um incremento considerável do número de pacientes enfermos por câncer e de crianças iraquianas com malformações congênitas, graças aos Estados Unidos da América. As vítimas estão, sobretudo, no sul do país, em Basora, e próximo aos campos de batalha da Primeira Guerra do Golfo. A maior parte dos pacientes sofre de leucemia, câncer de mama, glândulas linfáticas ou dos pulmões. Isso aí é além das doenças infecciosas e das carências alimentares e da desnutrição, que fazem com que, fatores esses que fazem com que ocorram também enfermidades misteriosas, como, por exemplo, os bebês nascem sem olhos, sem cérebro ou sem genitais.
Existem recém-nascidos com lábio leporino, ou deformações do palato, ou com a cabeça grotescamente disforme. E podemos dizer, pequenos entes humanos que não são outra coisa, me perdoe falar assim, do que apenas pobres pedaços de carne disforme. A maior parte das vítimas morre repentinamente. Depois da guerra, os Estados Unidos, apoiados pelo então primeiro-ministro britânico Tony Blair, impuseram à população iraquiana inúmeros embargos acompanhados de numerosos bombardeios. Mais de 10 anos depois do aparente final da guerra, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha continuaram bombardeando o Iraque sem interrupção. E, paralelamente, as sanções comerciais emanadas pelas Nações Unidas, por disposição dos Estados Unidos da América, levaram à morte milhares de iraquianos. E que pessoas eram estas? Pessoas anciãs, pobres e enfermas. Mais de 500 mil crianças morreram em consequência desses embargos. Acha isso bonito? Acham isso justo? Acha isso normal? Acha que isso é para o bem da humanidade? Entre outras coisas, a Guerra do Golfo devia mostrar ao mundo quão conveniente podia ser um exército mundial. A intenção está aí, exatamente aí. Mostrar ao mundo quão conveniente podia ser um exército mundial, um único exército, e convencer esse mesmo mundo sobre a eficácia das Nações Unidas. Depois da guerra, a 6 de março de 91, o presidente Bush declarou o seguinte, palavras dele, o que eu vou dizer agora, tá? Abra aspas. Temos diante de nós um novo mundo de liberdade. Um mundo onde a paz perdura. Nosso triunfo na Guerra do Golfo estabelecerá uma nova ordem mundial. Fecha aspas aí. O presidente chamou a Guerra do Golfo uma prova do aparato da nova ordem mundial. Pelo fato de que os soberanos invisíveis, ou Illuminati, têm estudado a fundo a condição humana, podem agir com êxito, jogando com as inclinações, com os temores e os desejos das populações. Eles manipulam continuamente as coisas de maneira que o povo lhes suplica poder fazer exatamente aquilo que os Illuminati querem. O povo pede exatamente o que eles querem que o povo peça. Entendeu? Eu fui claro? Eles induzem o povo a pedir isso, a pedir o que eles querem. Hoje, a maioria do povo não tem um só pensamento na cabeça, que não lhe tenha sido posto ali pelos Illuminati, pelos supermaçons, pelos soberanos invisíveis.
por aqueles que estão governando por trás dos governos. A humanidade em geral foi programada para pensar e se comportar como robôs, graças a Deus pela liberdade em Cristo Jesus, pois somos conduzidos pelo Espírito Santo. Não nos comportamos como robôs, porque o mundo está sendo ensinado a ensinar a seus filhos a agirem como robôs. Transformamo-nos em uma raça de mentalidades programadas que pode ser persuadida a crer e fazer quase tudo, contanto que a desinformação e a mentira, tudo baseado na mentira, continuem nos bombardeando por intermédio de nossos sistemas políticos, escolas, universidades e meios de comunicação. Eu concluo nosso vídeo de hoje já esperando que o Google me mande outro e-mail falando que isso não interessa, que as pessoas não estão interessadas nesse assunto, mas se não interessa, então não vai fazer mal a ninguém, não é verdade? Eu só quero dizer uma coisa: eles podem controlar o mundo da forma que quiserem, mas aqueles que creem em Jesus Cristo são controlados, são dirigidos, são orientados, são protegidos, são abençoados pelo Espírito Santo de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe todos vocês e que vocês repassem esse vídeo, compartilhem com seus amigos. Vamos despertar o nosso mundo, a população. Vamos dizer para que as pessoas simples do mundo, para que as pessoas comuns estejam em alerta e não se deixem enganar por esses falastrões. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?